Bom, no vídeo anterior a gente entendeu os princípios e fundamentos desse universo do Venture Capital. No vídeo de hoje a gente vai entender basicamente qual é o arquétipo dessa jornada, especialmente como a gente divide ou fatia essa jornada toda em estágios de desenvolvimento. E tem a ver com aquele conceito também que a gente viu no vídeo anterior, de financiamento por estágios. Não só a parte de financiamento ou de acesso a capital, ela é dividida em fases, em etapas, mas o próprio desenvolvimento e maturidade do negócio em si também deve ser entendido como um passo depois do outro. E é isso que a gente vai ver nessa aula. E para tentar sair um pouco do senso comum de falar em criar ou desenvolver unicórnios, a gente vai falar sobre empresas 10x, ou como o próprio Edson Regonati gosta de falar, sobre o clube dos 10x. O que é uma empresa 10x? É aquela startup, aquela empresa que ela cresce com ritmo, e algumas vezes com velocidade, ela cresce com consistência e principalmente ela cresce com eficiência. Em dado momento da sua jornada, muito provavelmente depois de ganhar escala, ou quando ela chega num patamar de maturidade, essa empresa ela consegue atingir o valor de 10 vezes o seu faturamento anual. Então basicamente esse é o clube dos 10x. Cabe ao founder ou aos empreendedores desenvolverem ao longo dessa jornada uma série de atributos de valor para fazer com que essa empresa daqui a 7, 8, 10, 15 anos ela possa valer 10 vezes o seu faturamento anual. E aqui a gente não está falando simplesmente em taxa de crescimento de receita. Claro que ritmo de crescimento é importante, mas a gente vai entender também que outros indicadores, principalmente margem bruta, também são muito importantes. Ou seja, não basta crescimento, esse crescimento ele tem que vir com sustentabilidade financeira. Primeiro arquétipo que eu acho que a gente precisa entender, especialmente para decifrar como funciona o cérebro de um investidor, é o arquétipo do risco. Quando a gente fala em etapas ou estágios de desenvolvimento, a gente está falando que em cada etapa a empresa, o founder e os sócios, os investidores, eles têm alguns riscos. Ou seja, o funil é muito seletivo. Para a gente ter uma ideia, isso vale para vários mercados, por exemplo, o mundo da música. Para cada 1000 empresas, ou para cada 1000 artistas, 1000 músicos, apenas um consegue chegar no topo. Então, realmente a gente está falando de um funil muito estreito. É difícil a gente definir quais são os fatores decisivos que levam uma empresa do zero ou da base da montanha até o topo. É praticamente impossível definir uma, duas ou três variáveis que têm impacto direto. É impossível definir uma fórmula de sucesso. O que a gente consegue saber é o caminho inverso. Quais são os fatores que impedem uma empresa de passar por essa jornada e chegar até o topo. E basicamente, 90%, ou mais de 90% dos casos de fracasso, eles têm a ver com 4 coisas. Ou a questão de gestão de processos, ou questões relacionadas a produto, questões relacionadas a pessoas, e a principal causa de mortalidade de startups e empresas tem relação com o dinheiro. E a maioria desses casos de fracasso relacionados a dinheiro, a gente está falando de falta de acesso a capital. Ou seja, essas empresas não conseguiram buscar os recursos financeiros necessários àquele momento ou aquele estágio de desenvolvimento que ela estava enfrentando. Então, acho que o exercício que a gente tem que ter aqui, ao invés de procurar fatores críticos de sucesso, a gente tem que eliminar os fatores críticos que podem impedir a nossa jornada, ou que podem simplesmente barrar o nosso crescimento. Para a gente tentar materializar um pouco desse funil e colocar na nossa realidade de financiamento por estágios, né, Pre-Seed, Seed, Series A, Series B e assim por diante, a gente está falando aqui, cada estágio de financiamento, historicamente, se tem uma quebra entre 80% e 90%. Ou seja,
Se a gente pegar 1000 empresas que conseguiram levantar algum investimento anjo, algum investimento pre-seed, já para o seed a gente tem uma quebra de aproximadamente 90%. O que isso significa? Que de 1000 empresas que levantam algum capital inicial, só 100 empresas conseguem levantar uma rodada de capital semente, principalmente institucional. Dessas 100 que hipoteticamente conseguiram levantar um seed, se tem uma quebra de mais ou menos 75% a 80% para o Série A. Ou seja, a gente começou com 1000 empresas, partiu para 100 empresas no seed e que conseguem chegar ao Série A mais ou menos 20 a 25 empresas. E essa quebra de 80% a 90%, ela vai acontecendo até ter um evento de liquidez, um IPO, por exemplo, ou um evento de liquidez significativo para a criação dessa chamada empresa 10x. Então, por isso que lá no começo eu falei que para cada 1000 empresas ou 1000 startups, em média, a gente tem apenas uma que consegue chegar depois de 7, 10, 15 anos ao patamar de uma empresa que vale $1 bi ou mais. Uma vez entendido esse arquétipo do risco, a gente precisa entender o arquétipo das atividades, que talvez a principal referência bibliográfica que a gente tenha é o conceito do blitzscaling. Então, o blitzscaling, ele fala sobre a dinâmica de crescimento acelerado, mas o mais bacana é que os autores definem ou separam esses estágios de desenvolvimento em partes ou em fases. Aqui para a nossa realidade, a nossa especialidade na Outcast em relação à captação de recursos para o early stage, a gente vai ter o foco principalmente nos 2 primeiros estágios. O blitzscaling, ele fala lá de 5 grandes estágios, ele até dá a nomenclatura, então ele fala OS1, OS2 até OS5, e ele começa chamando o OS1 de família, OS2 de tribo, OS3 de vila, OS4 de cidade e OS5 de nação. A gente vai dar um foco aqui nos 2 primeiros estágios e principalmente qual é o grupo de atividades ou quais são os desafios que a maioria das empresas deve ou todas as empresas deveriam endereçar em cada estágio desse. O primeiro estágio, que é o OS1, que os autores no blitzscaling chamam de família, a gente está falando basicamente no foco inicial em produto. Toda ideia que nasce na cabeça de um empreendedor ou de uma empreendedora tem que se materializar. E o primeiro passo é transformar isso em produto. Na prática, o que isso significa? Esse estágio de desenvolvimento é a criação de um produto mínimo viável, é a validação das primeiras entregas, fazer as primeiras vendas, é a estrutura básica de operações, é de fato colocar aquele produto ou serviço no mercado para que usuários, preferencialmente pagantes, comecem a usar aquele produto ou serviço. Então essa fase, que pode durar 6 meses, 9 meses, 12 ou 18 meses, ela é marcada principalmente pelo foco no desenvolvimento do produto. Acho que vale um comentário aqui, nos últimos anos, e isso tem crescido com uma velocidade absurda, com a questão da inteligência artificial, o conceito de mínimo produto viável, ele tem mudado drasticamente. O que eu estou querendo dizer? Que a velocidade com que se desenvolve um protótipo ou um produto, não necessariamente com viabilidade mínima, mas um produto robusto de fato, ou um serviço robusto de fato, a velocidade com as ferramentas de inteligência artificial, ela realmente é muito grande. Outra coisa, o custo para desenvolvimento também dessa solução inicial, desse produto inicial, ele cai drasticamente. 10 anos atrás, por exemplo, quem fosse trabalhar com software ou com tecnologia, basicamente tinha que construir tudo. Hoje, a gente tem à disposição uma série de ferramentas que basta a gente combinar ou criar agentes de inteligência artificial para que em poucas semanas, literalmente, em alguns casos, poucos dias, a gente tenha um produto ou uma solução que de fato seja utilizável e vendável. Então, eu acho que na realidade aqui também de venture capital, de acesso a capital, financiamento por estágios, o montante de dinheiro que 10 anos atrás se precisava para passar por esse estágio
por esse primeiro estágio, né, o estágio de família, 10 anos atrás se necessitava muito mais capital. Hoje o ciclo é mais curto e a demanda por capital nesse estágio também é menor. Não estou dizendo que passar por esse estágio hoje seja mais fácil ou mais simples. É puramente uma questão aqui da gente entender a necessidade de capital para cada estágio. Uma vez que a gente conseguiu desenvolver esse pacote de soluções ou esse produto, ter as primeiras pessoas, usuários, clientes, utilizando, o segundo estágio de desenvolvimento, ele é o que o Blitzscaler chama de OS2, que é a tribo. Nesse estágio, a gente está falando que o produto ele já tem algumas funcionalidades ou ele já tem uma configuração robusta o suficiente para se manter no mercado em termos de utilização, de renovação por parte dos clientes, e o foco agora passa a ser a estratégia de entrada no mercado, né? O GTM, o Go-to-Market. O desafio ele passa a ser muito mais de distribuição do que de desenvolvimento de produto. Se o estágio inicial, a S1, família, a gente está falando de uma rodada Friends and Family, a gente está falando de capital próprio, a gente está falando eventualmente de algum investidor anjo. Aqui, no segundo estágio, é que a gente está falando de uma rodada seed, por exemplo. É nesse segundo estágio que começam a entrar os primeiros investidores institucionais, os primeiros fundos, associação ou grupos de investidores anjos mais profissionais, mais organizados. O montante de captação ele passa a ser um pouquinho mais significativo, porque agora a gente precisa validar todas as hipóteses de distribuição. Isso inclui canal de distribuição, meios de relacionamento, configuração de times de vendas, a máquina de vendas em si. E o desafio no final desse OS2, desse estágio, é a gente ter, no mínimo, um canal com um produto validado, que a empresa já tenha algum tipo de métrica ou alguns tipos de métricas que possam dar evidência de algum ritmo de crescimento constante, com eficiência. Eu acho que ao final desse segundo estágio de desenvolvimento, é importante que o founder ele comece a ter clareza sobre o unit economics do negócio, ou seja, a unidade de valor em termos financeiros. Para cada 100 reais vendidos, qual é o desdobramento disso em termos de valor? Quanto fica de custo da mercadoria vendida, quanto custa a engrenagem de vendas, quais são as despesas administrativas do negócio, para que possa se ter um desdobramento dessa unidade de valor, né? Para cada 100 reais vendido, quanto que a empresa gera de caixa? 10 reais, 20, 30, 50 reais, obviamente quanto mais melhor. E para a gente finalizar essa primeira parte dos arquétipos, eu quero trazer aqui alguns dados relativos ao arquétipo da eficiência de capital. Historicamente, para se criar um unicórnio, ou melhor, uma empresa 10x, são necessários aproximadamente 270 milhões de dólares em 6 ou 7 rodadas de investimento. Levando em conta que cada rodada demora aí 1 ano e meio, 2 anos, a gente está falando de um ciclo muito longo. Essa é a mediana que se tem no mercado. Ao longo de uma década, um pouco mais, ao longo de 6 ou 7 rodadas, são demandados, na mediana, 270 milhões de dólares para se criar uma empresa com valor de mercado de 1 bi de dólar ou mais. Esses indicadores são interessantes, são curiosos, mas o que eu queria chamar a atenção aqui para o indicador que o investidor vai olhar desde o pre-seed é a eficiência do capital investido. Por exemplo, quando você levanta 1 milhão de dólares numa rodada pre-seed, por exemplo, a expectativa que se tenha é que ao final daquele ciclo, daquela rodada, você consiga capturar em receita adicional para o negócio uma vez ou mais aquele valor que você captou. Então, se você captou 1 milhão de dólares numa rodada, é esperado em termos de eficiência de capital que você traga 1 milhão de dólares ou mais de receita anual para o seu negócio. Isso se chama índice de eficiência de capital. E esse indicador, ele vai determinar muito as tuas chances de continuar conseguindo levantar capital rodada após rodada. Quando uma empresa capta dinheiro, hipoteticamente 1 milhão de dólares, e ela traz menos do que 1 milhão de dólares de receita adicional para o negócio, ela
tem algum problema de eficiência de capital. Isso, na rodada subsequente, vai ser mal visto ou pode prejudicar. As melhores empresas, independente do tamanho das rodadas, independente dos estágios de maturidade, são empresas que conseguem adicionar de forma desproporcional essa receita incremental versus o valor captado. Então isso quer dizer que não necessariamente levantar muito capital é bom para o seu negócio. Aqui o importante, tanto com cabeça de empreendedor quanto cabeça de investidor, é a gente buscar entender um montante adequado e coerente para os desafios daquele estágio. Então se a gente está no AS1, tribo, e o desafio é desenvolvimento de produto, a gente precisa modelar financeiramente a rodada para receber um montante de capital adequado para chegar no final daquele estágio, ter um nível de eficiência de capital também coerente para que a gente se torne apto a levantar a próxima rodada. Se o desafio do segundo estágio é distribuição, mesma coisa, a gente precisa entender o montante de capital mínimo adequado para que a gente possa cumprir aquele estágio de desenvolvimento e chegar nas métricas que a gente quer para se tornar apto a levantar a próxima rodada. E uma vez que a gente entendeu esse arquétipo da jornada, o próximo passo é fazer um exercício de autodiagnóstico para responder duas perguntas. A primeira é: em que estágio minha empresa se encontra? Antes de planejar o próximo degrau, planejar as metas daqui a 18 meses, 24 meses, a gente precisa saber com clareza em que estágio a nossa empresa se encontra agora. E a segunda pergunta que a gente precisa responder é: o que eu vou financiar com o capital dessa rodada? Ainda a gente não está falando de valores, de montante, a gente está falando de objetivo. Lembra daquele ponto que o grande desafio do AS1 é produto, e o grande desafio do AS2 é distribuição? Então aqui no diagnóstico, sabendo exatamente em que estágio a gente se encontra, e 2, o que eu vou financiar no próximo passo, a gente está fazendo um exercício muito pragmático da realidade, sem cair em armadilhas emocionais, mas é fazer uma autocrítica, um autodiagnóstico, um raio-x do próprio negócio. Fazer esse raio-x do próprio negócio com clareza vai determinar muito da nossa capacidade de planejar as ações do próximo ciclo. Para fazer esse autodiagnóstico, a gente precisa decifrar o cérebro dos investidores. E aí a gente construiu aqui ao longo dos últimos anos um framework de análise que ele é utilizado por basicamente qualquer tipo de investidor profissional. E aqui eu estou falando alguém que eventualmente possa investir 100 mil ou 200 mil reais no seu negócio, ou possa investir 20 milhões, 30, 50 milhões no seu negócio. O que muda são os critérios e nível de profundidade na análise, mas o framework de análise é o mesmo. E o cérebro de qualquer investidor profissional, ele tem 5 grandes áreas. São 5 grupos de critérios que tem uma ordem definida que vai dar toda a base de análise. Repito, se o investidor vai investir 200 ou 300 mil, ou 20 ou 30 milhões no seu negócio, a lógica de análise, o framework é o mesmo. A gente precisa entender. E 2, o roteiro ou os critérios, as perguntas que os investidores vão fazer sobre o nosso negócio, eles nos dão o próprio roteiro desse autodiagnóstico. Então, quando a gente está falando de acesso a capital, de vender o nosso negócio ou convencer alguém a aportar dinheiro na nossa empresa, a gente está falando de um processo de venda complexa. E a gente precisa, assim como a gente faz com o nosso produto, que a gente entende a cabeça do nosso cliente e tenta adequar a nossa solução para as necessidades do cliente, aqui é basicamente a mesma coisa. Então, para fazer um autodiagnóstico do nosso negócio, a gente precisa seguir o mesmo método de análise que qualquer tipo de investidor vai olhar para a nossa empresa. Esses 5 grandes grupos são os seguintes. Primeiro, aspectos relacionados a mercado. Segundo, questões de produto ou serviço. Terceiro, pessoas, aspectos relacionados a time, sócios, time, advisors, consultores. Quarto, aspectos financeiros, tanto o histórico ou tanto olhar para o passado quanto as projeções financeiras. E quinto são os termos e condições
da rodada ou da negociação. O que eu queria fazer aqui é aprofundar um pouco em cada um desses 5 grupos para dar um norte para vocês em relação às perguntas que vocês devem fazer para chegar a essa conclusão de que estágio você está e o que você vai financiar com esse capital. Primeiro ponto, mercado. Toda análise de um negócio ou do potencial de negócio, ela começa pelo entendimento do mercado de atuação daquela empresa. E aqui a gente está falando questões como, precisa definir qual é o setor e segmento da economia que a empresa atua, qual é o problema desse mercado que a empresa endereça, qual que é a dor dos consumidores ou dos clientes, né? Essa dor tem a ver com hábitos de consumo, essa dor tem a ver com falta de oferta adequada. Qual é o tamanho desse mercado? Aí entra aquela lógica do TAM, SAM e SOM. Qual é o mercado endereçável? Qual é a parcela desse mercado endereçável que a empresa consegue obter em cada estágio de desenvolvimento? Qual que é o racional utilizado para determinar essa fatia que vai ser obtida do mercado endereçável? Eu acho que muito mais do que entender os dados e indicadores macro grandes do mercado, o investidor ele quer entender qual é o racional do empreendedor para chegar naquele mercado endereçável, na capacidade da empresa de obter uma fatia daquele mercado. Quem são os competidores? Muito mais do que em concorrentes, eu gosto de pensar em cenário competitivo, né? Quem são os players que atuam nesse segmento, nesse setor? Quem são os benchmarks internacionais? Já tem gente fazendo isso aqui no Brasil? Não? Alguém já tentou? Conseguiu? Não conseguiu? Como que está se dando a configuração desse cenário competitivo, seja ele local, regional, nacional ou global? Quais as barreiras de entrada desse mercado? É um mercado que não tem barreira de entrada ou que tem muita barreira de entrada? Como que se comporta ou se comportam os aspectos regulatórios nesse mercado? Produto ou empresa, ela está exposta ou sensível a aspectos regulatórios, sim ou não? Como que funciona a dinâmica econômica desse mercado? Aqui dá para se construir um grande infográfico, o founder demonstrar um profundo conhecimento da dinâmica econômica daquele mercado já é um ponto de partida enorme na negociação com investidores. O que isso significa? Entender quem são os players, quem agrega valor, quem produz a matéria-prima, quem vende para quem, tem intermediários, não, tem distribuidores. Como que se dá a dinâmica econômica daquele mercado, desde a matéria-prima até o consumidor final. Quem são os players, quem vende para quem, com que margem, esses players agregam valor, subtraem valor, como que o setor da economia, o segmento, o mercado em si, como que ele tem se comportado em termos de hábitos de consumo, em termos de presença de grandes players, como que ele tem se comportado globalmente, quais são as tendências desse mercado, principalmente em termos de hábitos de consumo. Então, para onde esse mercado está indo? As pessoas estão mudando, as pessoas ou as empresas, né, os consumidores daquele produto ou serviço, como que eles estão mudando sua forma de interagir com o produto, como que eles estão mudando sua forma de comprar ou de manter aquele produto ou serviço. Esses são alguns exemplos de perguntas que você pode se fazer. Minha recomendação, hoje em dia está mais fácil, inclusive, a gente usar o GPT, alguma ferramenta de inteligência artificial, para nos ajudar nesse processo. A gente pode simplesmente jogar um roteiro de 10, 15, 20 perguntas por tópico lá para a ferramenta de AI e a gente ir conversando e respondendo aquilo. Vocês não têm noção o quanto isso vai ajudar, independente do fundraising, o quanto isso vai ajudar na clareza e no entendimento que a gente tem sobre o nosso próprio negócio. O segundo grupo de critérios que um investidor analisa para tomar a decisão de aporte de capital ou não tem a ver com aspectos relacionados ao seu produto ou serviço. A pergunta inicial que a gente tem que se fazer é a seguinte: tudo bem, eu já identifiquei um segmento do mercado que tem problema, que os consumidores têm alguma dor, e agora eu preciso desenvolver a nossa abordagem frente a esse problema ou frente a essa dor. Isso nada mais é do que a solução que a empresa
desenvolve para atuar naquele problema de mercado. Então, antes de falar em termos de funcionalidades ou características técnicas de produtos e serviços, é muito importante a gente ter clareza de qual é a nossa abordagem. E toda empresa tem que buscar uma abordagem única frente a um ou mais problemas de mercado. Sabendo se essa abordagem é única ou mais uma, a gente precisa entender por que que isso acontece. E uma forma bacana de desdobrar esse pensamento é se perguntar por que que a nossa abordagem é 10 vezes melhor ou algumas vezes melhor do que as soluções atuais. Às vezes não existe solução atual. Às vezes a solução atual é um produto ou serviço bem diferente do que o que a gente está propondo. Mas esse exercício de pensar por que que a nossa abordagem, por que que o nosso produto ou serviço é 10 vezes melhor, e aqui 10 vezes melhor pode ser em termos de facilidade de uso, em termos de performance, em termos de custo ou preço, em termos de acessibilidade, em termos de velocidade, uma série de atributos que você pode definir o que que significa melhor ou não. Mas é importante a gente pensar o que que torna a nossa abordagem, ou vai tornar ao longo do tempo, 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes melhor do que soluções atuais. Qual é o estágio de desenvolvimento que o nosso produto se encontra? É só uma ideia? Eu construí um protótipo, esse protótipo está funcional, não está funcional? O produto já está rodando? Eu estou rodando esse produto com usuário freemium? Ou eu estou rodando esse produto ou serviço com usuário pagante? É um produto de uma funcionalidade só? Ter a clareza de onde a gente se encontra em termos de produto também é fundamental. E aí, como eu falei, tem usuários ou clientes pagantes? Se tiver usuários, esses usuários estão renovando, eles estão comprando novamente, eles estão indicando outros clientes organicamente, o preço cobrado pela solução por esse produto, independente do estágio de desenvolvimento dele, o preço cobrado ele é subsidiado? Não, você está dando de graça, você está fazendo um combo, você está vendendo com margem negativa, no sentido de ganhar mercado. Então, fazer o exercício pragmático em termos de utilização do nosso produto ou serviço versus o valor que ele tem, ou o valor que a gente captura cobrando e ter as pessoas pagando, é um belo indicador de nível de desenvolvimento daquele produto. Muitas vezes a gente vai entender que o nosso produto ele não está completo, ele requer mais alguns ciclos de desenvolvimento, ele requer mais investimento. Tem negócios, tem setores que é possível a gente criar soluções em poucos dias ou poucas semanas, e tem negócios, por exemplo, empresas de hardware ou empresas farmacêuticas que têm ciclos de desenvolvimento de produto muito longos. Anos a gente está falando. Então você tem que entender, a gente já viu lá no mercado, quais são as características do segmento ou do setor em que a gente se encontra. Ainda falando de produto, tem tecnologia envolvida, essa tecnologia ela é core, ela é no hardware, ela é no código, ela é inteligência artificial, é tecnologia de processo, é propriedade intelectual, ou a tecnologia ela está mais voltada no canal de distribuição. Então, assim, primeiro, a tecnologia envolvida e qual o nível de tecnologia envolvida no produto ou serviço. Isso vai determinar muito da necessidade de capital que a gente tem para aquela rodada. Tem algumas empresas, por exemplo, que a rodada pre-seed, ela é de R$1 milhão. Tem empresas que são muito intensivas em desenvolvimento de produto, que uma rodada pre-seed pode ser de 10 ou 15 milhões de reais. Então isso vai variar muito, é difícil a gente colocar, como algumas pessoas tentam, não, uma rodada pre-seed significa 5 milhões, uma rodada seed significa 15 milhões. Não necessariamente, a gente tem medianas de mercado, a gente tem comparações, mas nós como founders a gente tem que entender a característica da nossa empresa, a característica do mercado que a gente se encontra. E por último, acho que quando a gente fala em produto, é se essa tecnologia é proprietária ou não. 2, se essa tecnologia ela é defensável ou não, ela vai constituir ao longo do tempo uma barreira de entrada frente a novos concorrentes ou novas empresas, né? Essa tecnologia não é proprietária, se ela não é, tem planos de que ela seja. Às vezes, no estágio de produto,
ou de desenvolvimento inicial de um produto, para a questão de protótipo, a gente acaba recorrendo a outras plataformas e integrando essas plataformas e construindo uma solução que não tem tecnologia proprietária. Mas ao longo do caminho a gente acaba percebendo que construir ou desenvolver aquela tecnologia dentro de casa pode se constituir em captura de valor ou em defensibilidade em relação a novos entrantes ou alguma coisa nesse sentido. Então, de novo, essas são algumas perguntas que a gente pode se fazer em termos de produtos ou serviços, que os investidores vão fazer, mas aqui a gente está no momento de raio-x da própria empresa, a gente está no momento de autodiagnóstico. Para quê? Para responder duas perguntas. A primeira, em que estágio realmente a gente se encontra, e a segunda é, o que eu vou financiar no próximo estágio? E agora a gente vai entender os aspectos relacionados às pessoas. E quando a gente fala de early stage, é inevitável começar pelos sócios. Então, algumas perguntas que a gente tem que se fazer, buscar comparativos no mercado, que os investidores vão fazer no futuro, é o seguinte: qual a quantidade de founders? Né? É uma empresa que é de solo founder, tem 2 sócios, 2 co-founders, 3, 4, todos eles já são full-time. Como que isso está acontecendo? Um é full-time, os outros são part-time e tem um plano de vir full-time. Como que esses founders se conheceram? Algumas estatísticas dizem que o tamanho ideal de um time de co-founders é em média 3 pessoas. Isso não quer dizer que seja impossível captar ou construir uma empresa da X com uma pessoa e nem com 5 ou 6. Mas as estatísticas dizem que é muito mais difícil se a gente está falando de 4 sócios, 4 co-founders ou mais, as chances ficam muito menores e também uma pessoa sozinha ao longo da jornada inteira, as chances também ficam menores. Como esses founders se conheceram e se eles ou elas já trabalharam juntos antes, né? Qual é o nível de relacionamento? Aqui não precisa ser de amizade, mas o fato de já ter entrosamento, já trabalharam numa outra startup juntos, já empreenderam antes juntos, ou seja, já tem maturidade para enfrentar os altos e baixos de uma jornada empreendedora, especialmente uma jornada empreendedora que trabalha com Venture Capital, que é muito mais arriscada e muito mais complexa do que empreender de maneira tradicional. As atribuições desses sócios, elas são complementares, elas se sobrepõem. Quais dados e indicadores a gente pode trazer do passado para sustentar isso? As atribuições nesse negócio ou nessa empresa dos founders, elas condizem com a experiência profissional de cada um. Então, a pessoa que é CTO, ela tem bagagem e experiência técnica para sustentar essa atribuição atual. A pessoa que é responsável por vendas, ela tem uma bagagem também coerente com essa atribuição. São coisas que a gente precisa entender. Os founders já empreenderam antes, isso é muito importante. Além de ter experiência naquele mercado, experiência naquela dor, founders de primeira viagem tendem a ter menor eficiência de capital versus founders que já estão empreendendo pela segunda, terceira ou quarta vez. O nível de inteligência emocional de second time founders tende a ser maior do que de first time founders e assim por diante. Como que é a divisão desse equity entre os founders? Quais critérios foram utilizados? Então, simplesmente são partes iguais e nunca teve uma conversa do porquê, ou tem uma lógica disso acontecer? Quem são as pessoas-chave no time? Ou qual é a ideia de pessoas-chave para se trazer naquele próximo ciclo? O empreendedor, ele tem alguns advisors, ele tem conselheiros, ele tem mentores. Então assim, quando a gente começa um negócio, geralmente somos nós, co-founders, pouquíssimas pessoas, a gente não tem recurso para pagar ninguém, mas a gente acaba se cercando de mentores, de advisors, de outras pessoas que suprem necessidades pontuais ou nos dão a base para dar os próximos passos. E falar aqui, ter a clareza, isso tudo tem relação com time, tem relação com pessoas.
Já tem algum time operacional? Quem são essas pessoas? Como elas foram recrutadas? Quais incentivos elas têm? Os advisors ou os mentores, eles têm equity? Eles são pagos? Como que é a remuneração? Como que é essa relação? Tem programa de stock option? Não tem? Tem a ideia de ter um programa de stock option ou não? A empresa já tem investidores anjos? Isso é muito importante no começo, né? Então, além de investidor, além da grana, é muito importante a mentoria que se carrega com esse dinheiro. E aqui a gente está falando também de pessoas. A empresa ou os founders têm algum tipo de comitê estratégico, de board, com esses mentores. Há um rito, né? São reuniões periódicas. Como que isso acontece? Então esses aspectos relacionados a pessoas, de novo, a gente pode entender, fazendo essas perguntas aqui, que sou um solo founder começando um negócio que tenho apenas 2 ou 3 mentores, não tenho time de execução e tenho pessoas que eu contrato esporadicamente para executar algum serviço. Tá tudo bem. O importante aqui, não tem gabarito para responder esse roteiro. Muito mais importante do que o documento final é o exercício de se fazer essas perguntas. Para quê? Para que a gente possa colocar lá naquela tabela e falar assim, pô, se eu ainda estou sozinho no negócio, se eu não tenho co-founders, se eu não tenho time, se eu não tenho investidores anjo, muito provavelmente eu ainda estou no S1, eu ainda estou numa fase de estruturação do conceito de negócio. Se eu já tenho 2 co-founders, por exemplo, tenho 2 ou 3 pessoas chave no negócio que cuidam de áreas estratégicas, se eu já tenho algumas pessoas dentro de casa que são de staff operacional, se eu tenho um time de prestadores de serviço, aí eu já estou falando de um pouquinho mais de sofisticação. Então essas são perguntas do terceiro grupo aqui de análise que tem relação com as pessoas. E o quarto grupo de critérios que um investidor vai analisar, eles têm relação com os aspectos financeiros. E aqui aspectos financeiros a gente pode subdividir em 2 grupos, o passado e o futuro. Quando a gente olha para trás, a gente está falando basicamente do comportamento do fluxo de caixa em algum período anterior. Esse período anterior pode ser os últimos 12 meses, os últimos 2, 3 anos, o último trimestre, o quanto você tem de histórico. Então aqui entram perguntas como, a empresa já tem faturamento? Já emite nota fiscal? Já tem receita de vendas? Se sim, quanto? Quanto por mês? Quanto por semana? Como tem sido a evolução dessa receita? Quanto as vendas como as vendas têm se comportado nos últimos trimestres, nos últimos 12 meses, nos últimos 2, 3 anos? Qual que é a margem bruta do negócio? Qual que é a margem de contribuição do negócio? Qual que é o EBITDA do negócio? Essas siglas, esses conceitos a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo. Mas a gente precisa dominar, a gente precisa saber. A empresa já deixa EBITDA positivo? Se sim, como que esse EBITDA tem se comportado nos últimos períodos? Há clareza sobre o unit economics do negócio? Há clareza sobre a unidade de valor do negócio? Ainda que a empresa não tenha escala, existe essa clareza? Às vezes existe clareza pela experiência ou pelo histórico dos founders em outros negócios ou trabalhando em outras empresas. E isso é super importante. Mas nada substitui a operação, a prática. Então assim, tem essa clareza ou não tem? A gente consegue identificar quais são os gatilhos de valor no negócio, onde a gente pode ganhar eficiência, onde a gente eventualmente pode derrapar? Tem espaço para ganho de eficiência operacional ao longo do tempo? Quando a empresa for ganhando tração, tem como conquistar escala em termos de margem? Como que o crescimento das vendas vai se refletir nas margens? Quanto se gasta para conquistar um cliente? CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto se gasta para se conquistar e se reter os talentos, custo de aquisição de talentos, né? Quanto já foi investido no negócio? Pode ter sido 10 mil, 50 mil, 500 mil. Quanto já foi investido? Com esse capital que foi investido, quanto se gerou
de venda ou de caixa teve capital próprio, teve capital de terceiros, a empresa tem endividamento, não tem, fez investimentos, tem ativos imobilizados, não, propriedade intelectual, qual o perfil da dívida, qual que é a estrutura fiscal e tributária do negócio, em termos de decisão, a empresa está no Simples, não está no Simples, ela opera no Brasil, fora do Brasil, ela tem algum benefício fiscal, ou ela pode ter algum benefício fiscal, como é feita a gestão financeira do negócio, como estão organizados os documentos contábeis, quais são os ritos de controle e gerenciamento financeiro, como se dá a governança. Tudo isso combinado diz muito do estágio de maturidade que o nosso negócio tem. E é natural, ele ainda está imaturo, porque tudo isso leva tempo, tudo isso consome dinheiro para criar processos, criar ritos, criar organização, tudo isso demanda tempo e demanda dinheiro. E além de olhar para trás, a gente precisa olhar para frente e modelar financeiramente o negócio. Só que a gente só consegue olhar para frente quando a gente tem clareza do que aconteceu, independente se a gente tem 5 anos de histórico ou 5 meses de histórico. A gente só consegue olhar para frente com uma estrutura adequada. E essa é uma das coisas que a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima aula. E a próxima aula vai ser especificamente sobre modelagem financeira. E aqui, modelagem financeira, todos nós empreendedores precisamos entender a estrutura de uma DRE, né? Desde receita bruta, deduções, receita líquida, o que significa margem bruta, o que significa margem de contribuição, o que significa EBITDA, o que vem para baixo, até dar o nosso fluxo de caixa. E essa estrutura, ela é universal, e é importante que ela seja universal. Primeiro, para que a gente possa ter clareza sobre o nosso negócio, para tomar melhores decisões. Segundo, para demonstrar para o investidor de forma a que ele entenda a materialização econômica de toda essa nossa visão. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, especificamente sobre modelagem financeira, todo o processo de captação de recurso, ou toda a preparação para um processo de captação de recurso, ela começa pelo entendimento do estágio, o que eu vou financiar, e o próximo passo é construir a planilha. A gente vai entender o valor que essa planilha traz, que significa o quanto a empresa precisa levantar no próximo estágio de desenvolvimento.